Primeiro, boa noite, Gabriel, da BCA. A gente conversou com os jogadores da gente aí no gramado e a palavra mais repetida por alguns foi desatenção. O resultado de hoje, ele pode ser explicado, obviamente, parcialmente, pela falta de foco total e atenção durante o treinamento. O Cuiabá fez o primeiro tempo muito abaixo, e no último lance, talvez ele possa ter um erro individual. Eu queria saber se você concorda com essa explicação. Boa noite. Se eu for avaliar sua pergunta, ela fica um pouco extensiva, né? Que você faz uma analogia que nós tivemos desatenção a partida toda. Não, nós começamos bem até... Sim. De repente foi o que eu entendi, desculpe então. Sim, mas a gente começa bem, começa com certo controle, e aí tem uma desatenção, sim. Inclusive, são movimentos que eles fazem já ensaiados, que eles têm dentro do padrão de jogo deles, que estava anotado para a nossa equipe. A gente tinha que ter impedido a inversão de jogo, não o arremesso lateral, né? E eles fazem a inversão, e o Bosquila tem feito vários gols em chute de fora. Eles sabiam que o Bosquila chega sempre batendo nessa situação, que as bolas são preparadas e tal. Até ajustamos e vacilamos. O detalhe não foi só tomar esse gol. Logo na sequência a gente toma mais um. Uma outra situação, a bola a nosso favor, a gente perde a posse da bola, a gente recupera a posse da bola e tenta sair jogando e acaba perdendo novamente, causa falta. E aí na falta, novamente, a bola acaba vazando a barreira e nós, mesmo com posicionamento, permitimos que ele se adiantasse e fizesse o gol. Então foi 2 erros. Quanto tempo de jogo? Acho que antes dos 10 minutos, foi isso? Isso aí é cruel, né? Começar com 1-0 contra já é ruim, imagine 2. E o nosso time demorou para reagir. Nós tomamos 2-0, talvez a gente não tenha tomado o terceiro, porque eles com 2-0 deram uma relaxadinha. Mas a gente consegue começar a se encontrar depois dos 25 minutos. E a gente começou a ter um volume bom de jogo. E aí o Elias fez algumas aparições lá muito boas. Eu acho até que o goleiro deles fez pelo menos de 3 a 4 defesas de grau de dificuldade grande e que fez diferença no placar. A gente, depois dos 40, a gente volta a dar uma quedinha, né? Perde aquele volume e aí acaba o primeiro tempo. Aí a gente entra com as substituições e a gente vai... Eles também trocaram algumas peças e a gente vai crescendo. O Max faz um golaço de fora e se for olhar daqui a pouco a nota que vão dar para o Max de novo, vão arrebentar com ele, né? Que eu não sei o que o torcedor tem contra ele. Eu não sei se tem alguém que na imprensa não acompanha, que de repente faz o negativo dele, mas ele vem numa crescente bastante grande, jogo após jogo, melhorando, jogando bem, e as pessoas não conseguem enxergar isso. Por que você tirou? Porque houve uma queda física e eu precisava buscar resultado no final. E a gente não desistiu, a gente criou volume, a gente empurrou o time do Operário, teve chances antes de conseguir o pênalti, né? Até o pênalti ele ocorre num momento que a gente tinha um volume alto em cima deles, empatamos o jogo e aí tivemos a infelicidade, né? Eles saíram mais e
bola a nosso favor acaba sendo perdida e acabamos tendo a infelicidade ali de cometer um pênalti e acabamos sendo derrotados, né? O que fica lições bastante grandes que o nosso grupo tem que assimilar, sim, para que esse grupo como um todo ele possa ir amadurecendo enquanto grupo. É um grupo novo, é um grupo que está se conhecendo, é um grupo que não tem, diferente, por exemplo, do Operário, que tem um título a seu favor, é um grupo que já transita do ano passado praticamente a base toda, né, jogando. A dupla de zaga é a mesma do ano passado, o meio-campo que entra jogando é o mesmo do ano passado, o Bosquila é o meia do ano passado, né? O que eles mudaram para esse ano foram os 3 atacantes para esse jogo e os 2 laterais. O resto do time foi o mesmo. E o goleiro também. O goleiro acho que... Não, o Elias acho que já chegou ano passado. Então, eles têm a espinha, eles têm a base e nós estamos com a equipe se estruturando. Desculpas? Não. Só avaliação de estágios, né? E agora não adianta ficar reclamando, buscando desculpa, assumir o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos principalmente de ruim, procurar corrigir, né? Como diz um treinador amigo meu que eu tive a honra de trabalhar, lamber nossas feridas, né? E não adianta ficar passando a bola para outro, não. Matar no peito, olhar firme e forte que sexta-feira tem jogo de novo contra a Chapecoense e nós temos que entrar melhor. Muito boa noite. Boa noite. Tem uma entrevista só falou que não gosta de pessoalizar a... Desculpe, eu não entendi. Tem uma entrevista que o senhor disse que não gosta de pessoalizar o jogador durante a fala. Mas eu vou trazer da arquibancada a fala da maioria. Até quando vai a paciência com o jogador perdido? Ele vem sendo titular na maioria dos jogos com o senhor e não vem acertando. A pergunta que fica é aquilo que ecoa também dos poucos que vem o jogo, até quando vai a paciência? Então, gozado que o jogo passado, que o Pedrinho foi bem pra caramba, o que ecoou? O que ecoou? Nada. Acho que é muito fácil você, o tempo todo, ficar procurando um culpado para as coisas, né? A gente tem que entender o processo, trabalhar em cima, procurar valorizar, melhorar. Ele não saiu contente com o que ele fez. Teve dificuldades. Vai ter dificuldades em outras partidas, sim. O torcedor tem que entender que ele não vai ter o jogador bem o campeonato todo. Vai ter jogos que ele vai muito bem, tem outros jogos que ele não vai tão bem. E não sou eu que tenho que ensinar o torcedor a torcer, né? Mas o esporte, ele tem esse tipo de coisa, né? A cultura brasileira está entrando num ritmo que o tempo todo o cara tem obrigação, o cara tem isso, o cara tem aquilo. Será? Onde fica a competição? Onde fica o adversário? O que a gente tem que trabalhar é elevação da qualidade, elevação do nível de confiança, para que ele possa, sim, chegar nesse estágio de muitas partidas, estar bem, mais partidas estar bem do que mal, fazendo diferença, né? E para chegar nisso aí, tem que sim que se ter paciência. Porque agora perdeu o início do prática na Série B. Acho que ninguém imaginava que 2 gols nessa partida. Mas depois dos gols, o Leandro teve um caminho ali na partida, quase fez 2 gols ainda no primeiro tempo. E o segundo tempo voltou bastante, tentando manter o controle do jogo.
tanto que diminuiu o placar, conseguiu o empate. Aí no finalzinho do jogo teve o pênalti do Operário. Eu quero saber o que faltou para transformar esse domínio do Cuiabá em uma vitória. Primeiro, não podia ter vacilado no início, né? Tinha que ter entrado com uma postura um pouco mais forte, mais incisiva, né? Só que tudo isso são processos, né? Infelizmente são processos. A gente gostaria que a gente já tivesse num estágio de maturidade enquanto equipe, enquanto grupo, que a gente errasse o mínimo possível, mas nós não estamos. Nós temos muita coisa para melhorar. Às vezes que nós ganhamos aqui eu falei, às vezes que nós empatamos eu falei, né? E continuo falando. E nós estamos trabalhando. E não é pouco não, a gente tem trabalhado bastante. Agora, é um processo. É um processo, é o aprendizado. O ser humano, às vezes ele nem percebe que ele ganha um pouco de confiança, ele nem percebe que essa confiança, muitas vezes, ela dá uma aliviada no nível de foco. Ele acha que ele está focado, mas ele não está, ele está vivenciando um pouco mais a leveza, porque a pressão o tempo todo é tanta, a hora que sai um pouquinho aquela pressão, ele não percebe. Aí ele começa a curtir aquele ambiente um pouquinho mais leve e ele deixa escapar o foco, né? Isso é uma coisa que acontece muito. E a gente o tempo todo quem tem que estar cobrando, tem que estar em cima, tem que estar apertando o cinto para que a gente possa não ter vacilos como esse. A questão do controle, quando você está atrás, você busca incessantemente e aí no final o outro que teoricamente fez menos força, porque fez a força para defender ali, né? Aí no 2-2 resolveu sair e a gente se desgastou muito para buscar, acabamos vacilando um pouquinho ali e acabamos entregando o pênalti para eles ali. Então faltou sim aquilo que eu venho falando, né? Estágio de amadurecimento da equipe como um todo. A gente não pode, se a gente quer chegar, a gente tem que minimizar situações de tantos gols tomados. E a gente tem que continuar fazendo, que seja pelo menos um. Não tomar nenhum e fazer pelo menos um. Não tomar nenhum, fazer pelo menos um. À medida que a gente vai encorpando, a gente vai buscando o segundo, terceiro, né? A gente não pode ficar correndo atrás de resultado. Nós temos que ter equilíbrio para não correr atrás, para correr para conseguir o resultado e não para recuperar resultado. Boa noite, professor. Jorginho do Chapa. Professor, nos últimos 2 anos, o Cuiabá teve mais pontos conquistados fora de casa do que na Arena do Campeonato. E nesse ano, nos jogos que o Cuiabá fez fora de casa, a impressão que passou foi que o Cuiabá fez um jogo mais fluido fora de casa, tendo mais chances do que o adversário em outros jogos. E aqui dentro de casa, fazendo um jogo um pouco mais cuidado, com mais dificuldade. O que o senhor pensa em fazer para mudar um pouco esse panorama de longo prazo? Então, o Cuiabá jogava nos últimos 2 anos uma competição totalmente diferente dessa, onde o protagonismo dele era outro, né? O estágio na prateleira do Cuiabá era outro. Hoje o estágio do Cuiabá na prateleira é correr pelos primeiros lugares. Para correr pelos primeiros lugares, ele tem que ter sim um time propositivo, agressivo e impositivo, seja dentro, seja fora de casa. Fora de casa, a gente vem conseguindo jogar um pouco mais leve. Por que será? Porque a gente não tem medido esforços para marcar, para contra-atacar, para ser agressivo, né? E aqui nós temos que propor um pouco mais. Aqui os adversários se fecham um pouco mais. E a gente tem que ter um jogo, porque nós temos um time bastante rápido, um time que tem uma força de transição muito boa. E para a gente ser um time mais incisivo, propositivo, nós temos que ter uma retenção de bola e
movimentos de último terço mais incisivos. Às vezes, encaixa contra determinados adversários, outras vezes não encaixa, né? Quando você consegue fazer rápido, fica mais fácil para você entrar na zaga adversária, porque ele vai ter que sair, fica mais fácil para você. Só que de todos os jogos em casa até agora, eu acho que o único jogo que nós saímos na frente cedo foi o Avaí. Os outros todos nós saímos atrás e tivemos que correr atrás. E o jogo que nós ganhamos de 1-0 da Ferroviária, que o gol foi sair no segundo tempo. Então, o que fortalece os adversários a se amarrarem lá atrás, né, e jogarem nos nossos erros. E como eu estou falando, nosso time ainda é um time num processo de ganho, de mobilização de jogo, modelo de jogo, sincronias. Ainda vem adquirindo isso. Então, isso que causa dificuldade. Não importa se a gente vai jogar dentro ou se vai jogar fora. A gente tem que ter um time impositivo. A gente vem buscando isso. Ainda a gente está bem distante. Boa noite, professor Luco, Caio do Esportivo. Professor, como você analisa essa campanha que foi a partida, de sair dos gols de desvantagem, buscar o empate, aumentar o caminho de vencedor e uma fatalidade no final do pênalti marcado, dando uma murchada, você acha que deu uma murchada na equipe do pouco que estava na partida? Como é que você analisa essa situação? Eu não entendi a murchada dentro da partida? Não, para buscar o resultado. Não. Porque o pênalti aconteceu e aí tinham 2 minutos. E nós não deixamos de tentar, né? Você não pode esquecer que o psicológico ele vai para cima, para baixo. Como você falou, acho que você resumiu numa montanha-russa, é mais ou menos isso aí, né? O que eu tenho que enfatizar aqui, que não é fácil fazer o que nós fizemos, de buscar um resultado 2-0 e chegar no 2-2. E posso te dizer que não dá para saber, naqueles últimos 2 minutos ali, se a gente murchou. Não dá para saber, porque nós não deixamos de buscar atacar. Só que talvez a gente não teve a postura que a gente estava atacando, porque aí você olha para o relógio, você sabe que falta o mínimo do mínimo e você tem que tentar achar um erro do adversário para tentar o gol. Mas vai tocando. Gente, o esporte não é assim, né? As emoções que o esporte provocam não é só no torcedor, não, no jogador lá dentro também. É difícil muitas vezes de controlar. E demanda às vezes um tempinho mais, um tempinho menos, né? Não sei se seria esse o final, não, que a gente deu uma murchada. Eu acho que não. E muito menos para o próximo jogo. Eu acho que a gente tem que sacudir, né? Sacudir firme, forte, para que a gente entre com a faca nos dentes para o próximo jogo, buscar o resultado que nós não tivemos aqui. Doutor, Pedro Soares, Esporte Notícias, o capitão Alan Pedro deu uma declaração bastante forte no pós-jogo, dizendo que podemos perder, mas não da forma que foi. E hoje você demorou um pouco mais factual para vir aqui à sala de coletiva. Você poderia externar o que rolou lá no vestiário, os bastidores? Só um pouquinho? Não, cara, eu acho que o Alan foi muito feliz na colocação dele. E não foi forte, não. Foi real. E o que o Alan expressou, tenho certeza que é o sentimento de todos os atletas ali. De todos, sem exceção, da comissão, da direção. E o momento foi, sim, de reflexão, né? Porque a reflexão ela não vai
acabar hoje, na saída do estádio, na saída da arena. Não vai acabar dentro do vestiário, não. Ela vai seguir cada um se avaliando, olhando o que conseguiu fazer de bom, o que conseguiu fazer de ruim. E esse momento não é o momento de botar o dedo na ferida e nem caçar as bruxas, muito pelo contrário. E amanhã chegar com a cabeça limpa, mas com a leitura feita, e aí sim, todo mundo com a sandália da humildade, né, no pé, e mostrar, olha, isso aqui nós temos que melhorar. Isso aqui foi muito bom. Isso aqui nós temos que melhorar. Isso aqui foi muito bom. E conseguir dar o passo para frente, porque o campeonato não acabou aqui, não. O campeonato tem aí mais 31 partidas. E tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. E nós temos que conseguir muitos resultados. E vou te falar, eu espero que dentro de casa tenha sido a última derrota. Mas a gente não tem essa certeza também, né? É importante que os pontos perdidos que a gente consiga buscar fora para reequilibrar a nossa campanha. Do Pedro Neves do canal Coruja. Eu gostaria de saber se o senhor pretende utilizar o Derek Lacerda como mais um ponto esquerdo de referência, que com a entrada do Edu, acredito que potencializou um pouco mais o Derek, né, que é a posição dele mais aberta, ou se você pretende utilizar ele como outro. Nós vamos utilizar ele à medida que a gente tenha a possibilidade, né, e a necessidade dentro do plantel que nós temos em mão para poder jogar. O Edu ainda está num processo. O Edu hoje conseguiu jogar 50 e poucos minutos. Daqui a pouco vai conseguir jogar um pouco mais, e depois um pouco mais, depois um pouco mais. A gente não abre mão do Derek, da importância do Derek, né? E enquanto a gente não tiver o Edu a 100% e na necessidade de se ter um centroavante, o mais indicado para fazer essa função tem sido ele. E quando tiver o Edu, nós não podemos perder a força que nós estamos ganhando. Então, botamos os dois e ajustamos os dois dentro da melhor formação, dentro do melhor movimento possível. Às vezes pela direita, às vezes pelo centro em aproximação, às vezes pela esquerda. Tudo depende da partida, tudo depende do jogo em si. E vamos trabalhando, né? Eu acho que indifere aonde. Importante ele estar dentro do campo, trabalhando bem, buscando nos ajudar. Professor Lucas, Rádio CBN Cuiabá. Professor, na descida do vestiário, nós vimos o Max e o Derek, ambos com gelo. Você falou que o Max foi questão física, já o Derek... Mais desgaste. Então não temos preocupação com esses dois jogadores na próxima partida? E agora você... Então, agora você me aperta porque eu não sou um médico, eu não sei o que aconteceu ali. A minha cabeça está voltada para o coletivo ali. Amanhã, após as avaliações, a gente vai saber se alguém tem algum tipo de problema ou não, né? E dependendo do tipo de problema, se é um problema maior ou menor para o próximo jogo, né? Eu espero que a gente não tenha problema com os dois, com nenhum dos dois, e que a gente esteja forte para a próxima partida.